Oi, nós vamos agora então corrigir a investigação matemática. A gente vai chegar numa conclusão lá no final. Sempre que tem esse tipo de atividade, porque a gente vai fazer alguns cálculos e vai chegar a alguma conclusão no final. Na primeira questão, temos dois retângulos. E a pergunta da letra A é se os retângulos são semelhantes. Primeiro, para a gente verificar se são semelhantes, tem que verificar se os ângulos são iguais, ou seja, os ângulos aqui dentro são iguais. Como as duas figuras são retângulos, os ângulos são iguais e são todos de 90 graus. Segundo, tem que verificar se os lados correspondentes têm a mesma razão de proporção. Então, se eu fazer a divisão, por exemplo, do 13,5 por 4,5, tem que dar a mesma resposta se eu fizer 18 dividido por 6. Vamos fazer primeiro. Eu vou fazer da figura 1 para a figura 2. Então, do maior para o menor. Quando eu faço a razão da figura maior para a figura menor, a minha resposta vai dar um número inteiro ou uma fração que o número de cima vai ser maior que o de baixo. Pode dar número com vírgula também, só que esse número com vírgula nunca vai começar com zero, nunca vai ser 0, porque a razão vai ser uma razão aqui do maior para o menor. Eu vou dividir um número maior por um número menor. 13,5 dividido pelo 4,5. Eu não posso fazer o 13,5 pelo 6. Esse lado vertical, a altura do retângulo, é correspondente à altura desse retângulo aqui. Esse horizontal, que é a base, é correspondente a essa base aqui. Então, fazendo a divisão do 13,5 por 4,5. Para quem não lembra, eu vou dividir por número com vírgula. Para a gente fazer a divisão, a gente tem que fazer os dois números ficarem equivalentes, ou seja, fazer que os dois fiquem com a mesma quantidade depois da vírgula de casas. Ele já tá. Aí agora, o correto, matematicamente correto, eu vou multiplicar os dois números por 10. Mas o que vai acontecer na prática é que eu vou tirar a vírgula dos dois. E vai dar a mesma resposta, de 135 dividido por 45. Agora eu vou fazer a outra medida. Para eu poder comparar, se eu comecei do maior para o menor, botei o maior em cima, para eu fazer a outra medida eu também tenho que fazer da figura 1 primeiro. Ó, aqui a figura 1 está em cima, a figura 2 está embaixo. Então, para eu fazer a comparação, eu tenho que fazer também a figura 1, depois a figura 2. Se eu fizer o contrário, é claro que não vai dar. Então, aqui, fazendo o 18 dividido por 6, dá 3. Então, os dois têm a mesma razão são semelhantes. Então, que a razão dos dois lados é a mesma. Sobre o 18. O que acontece se fizer ao contrário? Ou você vai dividir e vai dar um número com vírgula, mas em geral, essa razão, como o nome próprio fala razão, vai ficar em forma de fração. Então, aqui, a gente divide por 6 e vai dar 1/3. Então, essa razão ela pode ser representada como 1/3, ela pode ser representada como 3, que é a conta que a gente tinha feito antes. As duas estão corretas. Essa figura é 1/3 dessa. Essa figura é 3 vezes essa. Na letra C, está perguntando se a razão entre as áreas vai ser igual à razão entre os lados, a razão de proporção, né? A razão de semelhança. Essa figura aqui, a área vai ser 13,5 vezes 18, que dá 243 centímetros quadrados. A área da figura 2, essa aqui é a figura 1. A área da figura 2 vai ser o 4,5 vezes 6, que vai dar 27 centímetros quadrados. 243, que é do 1, dividido pelo 27, que é do 2. Se eu fizer essa divisão aqui, a resposta será 9. Lembrando que lá na letra A razão de semelhança que a gente tinha achado era 3. Então, quando a gente fez a primeira, fez a letra A do 1 para o 2, a razão foi 3.
aqui deu 9. Então, a resposta da letra C é não. Vamos só guardar aqui, que aqui deu 3 e aqui deu 9. Fique pensando aí se tem uma relação desse 3 com esse 9.